Boa noite, turma da sexta série. Infelizmente hoje a gente não pôde se encontrar por causa da chuva, né? E também do fedor, mas estou preparando aqui, preparei uma coisa aqui rapidinha para vocês, para ver se a gente consegue fazer. Então, mesmo que você não consiga fazer, assistir o vídeo no YouTube ou assistir um vídeo que eu possa colocar dentro lá do Zap, é interessante que você tenha acesso à apostila, leia e responda a atividadezinha que tem lá no final, certo? Mas eu acho que dá para fazer um esforço em algum momento aí durante essa semana você assistir o vídeo no YouTube, ou até mesmo baixar o vídeo que eu vou colocar no WhatsApp para vocês, certo? Então o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu não sei se o Arthur já falou, mas se ele não falou, eu vou falar, e se ele já falou, a gente vai ver agora de um ponto de vista diferente, né, do professor. Então, assim, não é que vai estar perdido, não é que a gente tenha que fazer a sequência depois do ponto que o professor Arthur deixou, certo? Então vamos lá. Então isso aqui, ó. Aqui a gente vai ter, certo, a dinâmica da Terra. Às vezes a gente acha, eu quando eu era menino pelo menos, eu achava que o chão ele era uma coisa estável, né? Que o chão ele não se mexia, mas aí depois eu descobri os terremotos, certo? Ah, poxa, tem terremoto, então aí você imagina aquilo que você nasceu como a sua referência absoluta de solidez e ela lhe trai e começa a chacoalhar. Pois é, meu irmão, mas aí mais tarde ainda eu vim descobrir que mesmo os continentes, que são essas grandes ilhas, América do Sul, tal, que você pode ver aqui, ó, tem a América do Sul, onde a gente está, né, América do Norte, Europa, Ásia, África, que são os cinco grandes continentes, eles não estão parados, certo? E agora a gente vai entender por que esses bichos aí não estão parados, porque que eles são grandes, como grandes navios flutuando em cima de um mar de fogo, certo? E praticamente eu já estou antecipando já um bocado de coisa aí do que a gente vai estudar nessa unidade. Então veja só, aqui a gente tem um planisfério. Na apostilha você vai observar que algumas palavras estão assim, ó, em negrito, tá vendo aí? Estão em preto, então elas são importantes. Isso aqui é um planisfério, certo? Aqui é uma, vamos dizer assim, né? Na minha interpretação aqui, é uma forma que encontraram para pegar uma bola e deixar ela plana, né? De uma forma que a gente possa olhar para essa bola de todos os lados sem precisar a gente rodar a bola. Então aqui eu tenho aqui o lado de trás da bola e o lado da frente da bola, tudo num plano onde a gente pode observar tudinho. Então, observando dessa maneira aqui, o que esse cara do texto aqui vai pedir é que você analise a seguinte coisa aqui, a seguinte observação, essa característica aqui. Aqui na América do Sul, que é onde a gente está, que tem essa borda aqui, observe que essa borda dela poderia perfeitamente se encaixar aqui nessa borda da África, certo? Interessante, né? Não sei se você já percebeu isso olhando para o mapa do Brasil, para o mapa mundi, mas se você pegar aqui a África e trouxer nesse sentido, e se você trouxer nesse sentido a América do Sul, você tem quase que um encaixe perfeito aqui, certo? Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri isso aqui na série que vocês estão estudando. Outra coisa, se você observar aqui também, ó, veja, tá vendo aqui? Ó? Vai se encaixar perfeitamente aqui, né? E se você pegar isso daqui, ó, essa enseada aqui que vai se encaixar pelo lado de cá, tá vendo? Se encaixa pelo lado de cá, que é o lado da bola. A bola dá a volta, né? E é mais ou menos isso daí. E, e isso aqui já entre América do Sul e África, certo? Já é um negócio bastante intrigante, né? Então aqui embaixo ele pede para você observar esse encaixe, que ele vai dizer esse aparente encaixe entre os continentes foi uma das evidências que levaram ao desenvolvimento de uma teoria que a gente chama de teoria da deriva continental. Agora vamos para o significado das palavras. Deriva, vamos supor um barco à deriva. Você tem um barco que está sem direção, ele está navegando, ele está sendo levado por alguma força, né? Então é como se fosse um barco navegando sem direção. E continental, professor, o que é continental? Continental é a palavra que a gente, é o substantivo que a gente usa para dar nome a essas grandes porções de terras aqui, ó, certo? Então, essa aqui é uma grande porção de terra, o continente,
Esse aqui é o continente norte-americano, esse aqui é o continente africano, esse é o continente da Ásia e esse é o continente da Europa. E a gente tem aqui a Oceania, a gente tem aqui o continente da Antártida, que fica no Polo Sul, e lá em cima a gente tem a Groenlândia e assim vai, certo? Então, essas grandes porções de terra são chamados de continentes. Então, de acordo com a definição que o cara deu aqui embaixo, certo? Esses continentes estão se mexendo como se fossem barcos, certo? Navegando, à deriva, né? Agora, só que esses continentes, cuidado, eles não estão navegando em cima da água, eles estão navegando em cima de um material muito quente, certo? Que é de rocha derretida, rocha fundida, que a gente chama o manto da Terra, certo? Então é um outro mar onde esses continentes estão navegando, né? Passando para cá, vem aqui uma definição da teoria da deriva continental. Você vai ler, você vai tentar entender. Então veja, os continentes eles estariam em movimento, né? E isso existe há muito tempo, esse movimento. A primeira evidência de que isso teria ocorrido foi notada por cientistas europeus entre os séculos 16 e 17, devido a um aparente encaixe, que é esse encaixe que eu falei agora, né, entre os continentes dos dois lados do Oceano Atlântico, principalmente a África e a América do Sul, que foi o que eu tentei mostrar para vocês lá em cima, né? Veja só, no início do século XX, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, certo? Acho que é isso, Wegener, propôs que os continentes estariam em um lento e constante movimento, unindo-se e se separando. Então, esses continentes, dependendo de qual é o que você vai olhar, ele vai estar se aproximando de um outro continente ou então se afastando dele. E olhe, é desse movimento que vão surgir os terremotos e os vulcões, tá certo? Ao longo do tempo, eu já ouvi dizer que um continente desse, ele se move mais ou menos na velocidade de crescimento das nossas unhas, né? E aí o seguinte, né? Eles foram se movendo até chegar na configuração atual. E bam! Certo? Poxa, professor, o que é que você está dizendo? Você está dizendo que os continentes nem sempre estiveram nessas posições. É exatamente isso que eu estou dizendo. Certo? Essa é a configuração atual deles, né? E eles estão mudando de lugar. Como eu disse, mais ou menos na velocidade de crescimento das nossas unhas. Certo? Deixa eu ver quanto tempo tem um vídeo aqui, que é para não ficar muito extenso. Tem 7 minutos, acho que dá para a gente falar mais um pouquinho, né? Para não ficar muito grande. Então, voltando para cá, né? Tempos atrás, esses continentes não existiam nesse formato, certo? O que existia, na verdade, é o seguinte: o Wegener, que é o alemão, né? Ele descobriu que teria existido um continente que era um só, era todos aqueles juntos, né? Chamado de Pangeia. Vou escrever aqui. Pan significa tudo, né? Pangeia, era tudo junto, olha, todas as terras, certo? Rodeado por um único oceano, denominado de Pantalassa. Esse era o nome do grande oceano que circulava o único continente chamado Pangeia. Então, Pangeia era todas as terras e Pantalassa era todos os mares. Estima-se que essa configuração tenha existido até 225 milhões de anos atrás. E aí, já caiu da cadeira? Ó, se você não caiu ainda, tu vai cair agora. Vamos para a próxima página. E agora eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, que é para ele não ficar tão grande, certo?